No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi trazer o Lorde aqui para o Canadá. A gente viajou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, até Montreal. Foi uma grande saga, gente, mas no fim deu tudo certo. E eu quero compartilhar com vocês as etapas, as dificuldades e alguns valores também que a gente passou. Então vamos começar. Trazer o Lorde aqui para o Canadá foi uma tarefa bem complexa. A gente teve que estudar como faz o transporte de um animal, como ele viaja, de avião, toda a documentação necessária, o que é necessário para ele viajar. Então a gente teve que se planejar e ter muito cuidado. A primeira coisa que a gente fez foi entrar no site das companhias e ver os requisitos, o que eles exigem. E a primeira coisa que nos chamou atenção foi com relação ao peso, porque até 9 quilos o animal ele pode ir na cabine com o tutor. Mais que isso, ele precisa ir no compartimento de bagagem. E como que faz para o animal ir no compartimento de bagagem? Aí entra a história da caixa de transporte, que é uma caixa bem específica. Ela tem regras, porque tem relação tudo com segurança do animal, ele precisa estar bem, ele precisa estar confortável. Então é uma caixa de transporte específica para viagem aérea. Nós compramos a nossa no site da Cobase. Eu vou colocar aí na descrição qual foi a caixa, qual o tamanho da caixa pro Lorde, porque o Lorde é um cachorro de porte médio de 16 quilos. Com a caixa comprada, a próxima etapa seria fazer o Lorde entrar na caixa e ele ficar confortável ali dentro, Porque eu poderia fazer de uma forma forçada, Por exemplo, no dia da viagem, tu pega, coloca o cachorro dentro da caixa e despacha ele. Provavelmente iria funcionar, só que isso ia gerar um trauma nele que poderia ser até irreversível. Então a gente pensou bastante sobre isso e resolveu fazer treinamentos com o Lorde. Vimos pessoas que trabalham com isso, falarem das experiências e tal e como a gente devia fazer. Eles mencionaram que a gente deveria associar coisas positivas com a caixa. Por exemplo, toda vez que a gente voltava de um passeio com o Lorde, a gente pegava e dava um petisco para ele dentro da caixa. Isso começou a funcionar. Ele passou a entrar dentro da caixa, passou a meio que gostar e entender que toda vez que a gente colocasse ali o petisco, ele deveria entrar lá, pegar o petisco. Só que o que estava acontecendo? Ele pegava e saía da caixa. A próxima etapa com relação a isso seria ele se manter dentro da caixa e depois a gente conseguir fechar a caixa plenamente. Por certos momentos a gente até conseguiu fazer isso, mas a gente sentia que ele tinha uma certa angústia, ele não ficava bem ali dentro. Então a gente resolveu contratar um adestrador. A gente sentiu que não estava sendo suficiente o que a gente estava fazendo. O adestrador que a gente contratou, na primeira vez ele já entendeu o perfil do Lorde, ele já entendeu as manhas, todo o jeito do Lorde, sabe? Uma vez por semana o Lorde tinha o treinamento com ele. E cada aula que o Lorde tinha era uma aula pra gente também. A gente aprendia muito sobre o comportamento do animal, sobre o ambiente, como ele se comporta frente a determinadas situações, sabe? Em cada aula a gente conseguia ver um pouco de evolução do Lorde. Então, no final de 2 meses, o Lorde ele já estava entrando na caixa com comandos e ele já ficava na caixa fechada por mais de 2 horas até. E era muito tranquilo, ele ficava muito confortável ali dentro. Então, essa foi a nossa primeira missão, sabe? Fazer o Lorde entrar e ficar bem confortável ali dentro, porque a viagem seria muito longa. Em paralelo a esse treinamento, a gente começou a pesquisar passagens que pudessem nos levar até o Canadá. Descobrimos algumas companhias que fazem o trecho, Por exemplo, a Air Canada, que viaja de São Paulo para algumas cidades do Canadá. Tem a Aeroméxico, que faz conexões em Cancún, na cidade do México. Tem a Copper Lines, que faz conexão no Panamá. Tem a United, a American Airlines, que fazem conexão nos Estados Unidos. Então tinham algumas opções. Mas a gente ia viajar com cachorro, tinham malas, então a gente também tinha certas restrições. E também tinha uma restrição com relação à data, porque como a gente começou a pesquisar no início de agosto, e o início do contrato da Patty era para 6 de setembro, então a gente teria 1 mês para conseguir fazer esse planejamento das passagens. Então a gente foi atrás das companhias. Primeira coisa que a gente descobriu não é possível fazer a compra das passagens através de site. É preciso ligar para lá, porque é ligando que tu vai saber se tem vaga para o animal. Então a gente ligou para todas essas companhias, com exceção das companhias americanas, porque bem nessa época eles estavam com restrição com a entrada de animal.
tinha um surto de raiva lá no país e nenhum animal estava podendo entrar. Então a gente teve que descartar essas duas companhias americanas. Então a gente ligou para a Aeroméxico e na época o valor da passagem estava muito caro. Para mim, para a Paty e para o Lorde ia sair 16 mil reais. Toda a viagem de Porto Alegre até Montreal. Então a gente resolveu não fechar com eles, achou um valor muito alto e pensamos, vamos ligar para a próxima. Então a próxima companhia que a gente entrou em contato foi a Air Canada. Tudo por telefone. Eles têm suporte em diversos idiomas, a gente acabou escolhendo o português. Ficamos 1h30 pendurado até conseguir falar com o agente. Então acredito que eles tenham poucos funcionários nesse idioma. A gente acabou descobrindo que a próxima data disponível para o Lorde seria no dia 10 de outubro. Só que a gente estava no início de agosto, então a gente achou um período muito longo, né? Seria 2 meses até esperar até a data da viagem. E aí o contrato era dia 6 para iniciar. Então a gente resolveu não ficar com essa passagem. A gente resolveu, vamos tentar voltar lá na Aeroméxico e vamos ver o que acontece. Desligamos o telefone, voltamos a ligar para a Aeroméxico. Em questão de poucas horas, já não tinha vaga disponível. A próxima vaga disponível na Aeroméxico era só janeiro de 2022. A gente acabou conversando com algumas pessoas e elas falaram de um serviço de transporte de carga viva. Nada mais é que o transporte do animal sem vínculo. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que existem duas formas do animal viajar, pessoal. Uma vinculada à passagem do tutor e a outra sem vínculo. Ele viaja sozinho, de forma totalmente independente. Não totalmente, né? Porque ele está coberto por uma empresa. Uma empresa que tem um agente aduaneiro que vai fazer todo o trâmite de entrada, todo o trâmite de saída do país, como esse animal vai viajar, por qual companhia. Então, tem uma empresa por trás para dar suporte para isso. Entramos em contato com algumas empresas, uma de Porto Alegre e uma de São Paulo, para pegar um orçamento e ter uma noção de quanto isso ia custar. A empresa de Porto Alegre ela nos cobrou 15 mil para levar o Lorde de Porto Alegre até Montreal. E a de São Paulo acabou cobrando 13 mil para ele saindo de São Paulo até Montreal. Então a gente achou um valor um pouco alto também, né? Porque a gente teria que comprar as nossas passagens, né? E aí no total ia sair um valor bem alto. Então acabou sobrando só uma alternativa para a gente, que seria pela Air Canada no dia 10 de outubro. Então a gente ligou para eles voando para ver se ainda tinha essa vaga que estava disponível no dia 10. Só que aí nesse momento a gente pediu suporte em inglês para ver se seria mais rápido. E foi 5 minutos um agente nos atendeu. A gente botou no Viva Voz, eu e o Paty escutando para a gente tentar se ajudar, né? Ver se compreendia certo que a pessoa ia nos informar e tal. E deu tudo certo, gente. Ainda tinha vaga no dia 10. A primeira coisa que a gente falou, reserva para o cachorro e reserva para mim. Tu faz a reserva pro tutor e junto dele tu também faz a reserva pro animal. Quando tu recebe a confirmação da passagem por e-mail, tá discriminado todos os meus dados e o vínculo dizendo que vai ter um animal viajando junto. Só para vocês terem uma noção de preço, então a minha passagem na época custou $850 canadenses e a do Lorde custou 150. Esse 150 era para ser pago lá na hora. Lá no dia da viagem, tá? O meu eu paguei antecipado através de cartão de crédito. Esqueci de mencionar que nessa época a Air Canada ela estava fazendo o trecho São Paulo-Toronto, não fazia até Montreal. Então a gente tinha que dar um jeito. A gente acabou pensando que seria melhor, seria menos traumatizante para o Lorde se a gente não fizesse esse trecho de avião, né? Porque senão seria outra conexão que ele ia ter que pegar. Então a gente resolveu alugar um carro e fazer um trecho de 5 horas de carro. Mas aí seria muito mais tranquilo, que ele estaria conosco, né? Fazer uma viagem de carro, com certeza, seria muito mais tranquilo do que outra de avião, para ele, né? Mas ainda faltava o trecho Porto Alegre e São Paulo. A gente precisava entrar em contato com as empresas brasileiras para fazer um voo doméstico. A primeira que a gente entrou em contato foi a Latam. A gente acabou descobrindo que eles não fazem a reserva da passagem pro animal. A gente achou bem estranho, a gente tentou me dar uma explicação lá, mas o fato é, eles não fazem a reserva no momento. Eles pediram, a gente pode entrar em contato contigo daqui a uma semana, 2, não sei o quê. A gente ficou se olhando assim, não tem como isso, e como isso vai funcionar, sabe? Tu não vai ter uma garantia, eu vou ter que pagar antes. A gente achou muito estranho, resolveu não fechar com eles. Então a gente entrou em contato com a Gol. E ainda bem que a Gol ela fazia reserva para o animal. Então no momento que eu solicitei a data, eles já fizeram a reserva para o Lorde, fizeram para mim. Com o plano da passagem pronto, a gente precisava saber
qual é a documentação necessária para eu sair de um país e entrar no outro. O que esse outro país exige para deixar um cachorro estrangeiro entrar. Então a gente foi atrás dessa documentação. O Canadá não é um país tão exigente com relação à entrada de animais estrangeiros. Eles exigem duas coisas. Primeiro, a vacinação antirrábica, ou seja, tu tem que estar com a carteirinha de vacinação e as vacinas em dia do animal. E o outro seria um atestado de saúde emitido por um veterinário registrado. Parece bem simples e é simples, mas precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, o atestado de saúde ele tem que ser emitido até 10 dias antes da viagem. Então tu tem que ter cuidado com esse prazo. E esse atestado que vai ser emitido, ele vai ser emitido em português. Então tu precisa transformar esse atestado em português em um documento internacional. Esse documento internacional se chama CVI, Certificado Veterinário Internacional. E isso já está dentro do site do governo brasileiro. Tem todas as regras ali, tudo que tu precisa seguir, onde tu precisa entrar, as regras de cada país. Eu vou deixar aí na descrição e deixar aqui na tela também. O dia da viagem é um dia de muita ansiedade, mas é um momento que tu precisa manter a calma, porque são muitos cuidados, muitos passos que tu tem que ter. Talvez seja melhor até fazer um checklist para não esquecer de nada. Eu tô falando que tu tem que levar o cachorro, tu tem que levar a caixa, tu tem que levar a documentação dele, tu tem que levar as tuas malas, cuidar com a tua documentação. Então é muita coisa, então precisa ter uma organização muito boa para não esquecer de nada. A primeira coisa que a gente fez quando chegou no aeroporto foi se dirigir ao balcão da Gol. O que era necessário fazer para despachar o animal e tal. E ali nos informaram tudo como que ia ser, o trâmite, a viagem, o que eles vão fazer na caixa para prender e manter ela mais firme, mais segura, como que ia ser o transporte dele, como ele ia ficar alocado dentro da aeronave. Foi muito bacana, então o conselho é realmente conversar com eles para entender como funciona esse processo, tá bom, pessoal? Feito isso, durante a viagem a gente ficou bem ansioso, né, para saber como que ia ser esse primeiro trecho. E chegando em São Paulo, a gente foi os primeiros a sair da aeronave e já ficou ali do lado das esteiras esperando para ver, porque é nas esteiras onde vem as bagagens que também vem o animal. Pelo menos foi assim no aeroporto de Guarulhos. Demorou um pouco até o Lorde aparecer. Até então, a gente já tinha conversado com vários agentes para saber o que estava acontecendo. Eles explicaram que as caixas dos animais eles ficam alocados atrás das bagagens. Então, primeiro sairia as bagagens para depois o animal. Então, o Lorde veio 30 minutos depois que a gente já tinha saído da aeronave. E a agonia, meu povo, já chegaram as malas e nada do Lorde ainda. E eu já escutei um cachorro, então eles já liberaram um cachorro de algum outro voo. Eu já fico, meu Deus, cachorros, cadê o Lorde? Ai, sério, que tensão. Tá ele ali, gente. Cuida do meu cachorro! Aí vem ele, gente. Aí vem ele. Pega lá, pega lá. Oi, meu amor! Oi, meu amor! Oi, filhinho! Lindo, meu! Já vamos te tirar daí, meu amor! Já vamos! Tá, a gente já vai abrir, filhinho! Para nos tornar uma viagem tão longa, tão pesada, a gente resolveu ficar 2 dias em Guarulhos. Para o Lorde ter uma noção, uma pequena adaptação de como seria a viagem, que ele ia entrar na aeronave, ou seja, num lugar escuro, ia ouvir aqueles barulhos e tal, mas logo em seguida ia passar tudo isso e ele ia nos reencontrar. A gente achou melhor fazer isso para se tornar menos maçante para ele, porque, por exemplo, essa viagem de Porto Alegre-São Paulo durou 2 horas. A viagem de São Paulo a Toronto leva 10 horas. Então seria muito longo, muito pesado para um cachorro que nunca fez isso. Então ficamos 2 dias em São Paulo realmente para minimizar esse estresse. No dia da viagem a gente se preparou da seguinte forma. Vamos caminhar, vamos correr bastante com o Lorde para ele ficar bem cansado, exausto. Para na hora da viagem ele realmente conseguir descansar durante toda a viagem, conseguir relaxar. O que ajudou também foi que o nosso voo era à noite, né? Começava às 9h30 da noite e a gente viajava toda noite, toda madrugada e ia chegar em Toronto 6 da manhã. Então a gente acredita que isso ajudou
a ele ficar relaxado, a ele conseguir dormir durante a viagem. Essa viagem foi bem longa, pessoal, 10 horas, mas eu ficava com a cabeça pensando como é que vai estar o Lorde, o que será que ele está pensando, como é que está a situação dele, será que ele está bem? Então não consegui dormir direito, comer até eu me alimentei, eu conversei com a Paty assim, é melhor a gente estar bem alimentado, para conseguir pegar o Lorde bem na hora da saída e tratar ele bem, porque a gente teria uma longa viagem depois também para fazer, né? Quando a gente chegou no aeroporto de Toronto, a gente acabou caindo na fila da imigração. E essa fila ela estava muito longa, pessoal. A gente ficou 2 horas naquela fila, com o coração na mão, pensando onde que está o Lorde, porque até então a gente não teve nenhum contato com ele, né? Tu entra, tu chega no aeroporto, tu já passa direto na imigração. E as malas e o que mais tiver junto no porão da aeronave, eles colocam na esteira. E a gente não fazia ideia como que ia estar o Lorde, se ele ia estar num lugar separado, como que ia ser. Então depois que a gente saiu da fila da imigração, a gente foi correndo para a área das esteiras. Chegando lá, tava tudo vazio, pessoal. Não tinha ninguém. As malas que sobraram, elas já estavam fora da esteira. Então tinham 2 malas nossas jogadas no chão e 2 malas na esteira, e as esteiras estavam paradas, tá? A gente falou com alguém da companhia, da Air Canada, e eles falaram que o nosso cachorro ele estava numa esteira separada, que ele estaria lá nos esperando. Então a gente largou as malas e foi correndo lá encontrar com ele. Falaram pra gente que ele tá nesse lugar aqui, seu B. Ali tá ele, gente. Tá ele. Tá bom, não dá, não vou tirar. Esse lá que a gente botou. Gente, já vai sair, filho. Tá feliz. Não, tá feliz. Esse foi um grande momento de alívio, gente. Vocês não têm noção do tamanho do sentimento quando a gente pegou o Lorde. Mas a gente não podia parar, porque a nossa missão ainda não estava completa. Então a gente precisava sair do aeroporto. Quando a gente foi dar a saída do aeroporto, e aí, ou seja, a entrada do país, a entrada do animal no país, a gente teve que pagar uma taxa que custou na época $32 canadenses. Então tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, né, para tu levar dinheiro em espécie ou alguma forma de pagamento. Então aí sim, conseguimos sair do aeroporto. Na verdade não saímos do aeroporto, porque ali dentro mesmo a gente já fez a reserva de um carro. Então a gente foi lá na companhia, que no caso foi a Avis, alugamos um carro e partimos direto para Montreal. Uma viagem de 5 horas e meia, mas a gente desceu, parou várias vezes com o Lorde, e aí ele fez xixi, tomou água, comeu, fez tudo que ele tinha que fazer. E aí, durante a viagem, ele foi bem tranquilo. E ele foi toda a viagem dormindo, gente. Eu acho que durante a viagem de avião ele acabou não dormindo, acabou, na verdade, até se estressando. Então, para finalizar, vou falar um pouco dos preços, tá, pessoal? O trecho Porto Alegre-São Paulo custou $890 por pessoa. A passagem do Lorde custou $850. O trecho São Paulo-Toronto custou $850. Que na época deu em torno de 3.600. E a passagem do Lorde custou $150 canadenses, tá, pessoal? E o carro que a gente alugou custou $436, em torno de R$2.500. No total, a gente gastou R$12.660 para viajar de Porto Alegre até Montreal, para 2 pessoas e um cachorro. Então essa foi a nossa experiência para trazer o Lorde aqui para Montreal, pessoal. Tudo foi muito novo para a gente, né? A gente vivenciou a situação que a gente nem imaginava. Então, se tu vai fazer uma viagem parecida e a gente não colocou alguma coisa nesse vídeo, coloca nos comentários que a gente vai tentar ajudar se tiver ao nosso alcance, tá, pessoal? Então, hoje em dia tá tudo bem, o Lorde está se adaptando ao Canadá, mas ele tá adorando tudo que tá vendo por aqui e já tá se adaptando também à neve. Então, tem sido muito bacana todo esse processo de adaptação do Lorde aqui no Canadá. Então, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo.